Do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para meditarmos aqui na palavra do Senhor sobre o tema a radiância da fé. Nós vamos ler no Salmo 73, o versículo 16 em diante, que diz assim: Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pôs em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, e como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai. Quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Aqui está, na palavra do Senhor, o Salmo 73, a história de um crente, de um servo de Deus, chamado Asaf. Este servo do Senhor, ele passou por uns momentos de crise existencial profunda, porque ele passou a entender que as recompensas de Deus, os presentes de Deus, a prosperidade financeira na sua vida era a pauta, era a marca, era o selo do amor e do cuidado de Deus para com ele. Acontece que, quando ele começou a perceber que haviam algumas pessoas, os seus vizinhos, alguns parentes seus, que não eram pessoas que serviam a Deus como ele, no entanto, prosperavam em todas as coisas. Ele disse no versículo 4, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Então, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Ele começa a perceber que as pessoas não crentes, as pessoas que não eram servos de Deus, ele começou a entender na cabeça dele que essas pessoas eram prósperas, eram pessoas saudáveis, eram pessoas fortes. E ele começa a entrar num conflito espiritual. Qual era o conflito de Asaf? A crise existencial de Asaf, como é a crise existencial hoje de muitos crentes. Era, por que Deus abençoa pessoas que não lhe servem? E não me abençoa, pois eu sou um servo de Deus, estou permanente na presença do Senhor, vou à igreja, sou fiel dizimista, sirvo a Deus com fidelidade e integridade. No entanto, a minha vida ela não vai tão bem assim, em comparação à vida de outras pessoas que não lhe servem. E ele começa a entrar em crise existencial, como é o fato hoje de muitas pessoas. E por quê? Querido, hoje, pior do que antes, a igreja evangélica pós-moderna tomou uma linha de estimular no coração dos crentes a ganância, a avareza, a sede ao poder, estimulando uma prosperidade desenfreada, antibíblica. E isso estimula no coração, tanto de pastores consagrados e crentes, a ganância como um ponto máximo e a avareza. As pessoas passaram a perceber Deus, algumas pessoas de algumas igrejas que pregam essa teologia da prosperidade, a perceber Deus apenas nos presentes que Ele fornece, em detrimento do amor de Deus e do cuidado dele. Asaf também começou a viver essa crise. E Asaf ele começa a passar por uma transformação, e essa transformação é a partir do ponto de vista dele, do momento que ele começa a entender as coisas de forma diferente. Observe aí, do versículo 15 ao versículo 20, o raiar da verdade na vida de Asaf. O primeiro passo para Asaf passar por um momento de iluminação, de percepção, não era mental, e sim moral. Asaf precisava virar-se contra o seu egoísmo e a sua autocompaixão, porque Asaf começou a ter dó de si mesmo.
Asaf começou a cultivar o egoísmo e a autocompaixão e a autopiedade. E há muitas pessoas, muitos crentes tendo dó de si mesmo, reclamando da vida, querendo sempre mais, como um poço sem fim, como um buraco sem fim. Cultivar a autopiedade, a autocompaixão, é um dos piores lugares que você e eu poderemos estar. Não cultive o egoísmo, a autocompaixão, a autopiedade. Então, o que Asaf precisava fazer para ele começar a mudar aquela história? Ele precisava passar por uma transformação e ir de encontro ao egoísmo dele e à autocompaixão. No versículo 17, ele começa a perceber, preste bem atenção no que eu vou falar para você agora, em nome de Jesus. Asaf começa a perceber, e se esse for o seu caso, que você perceba também, em nome de Jesus, que Deus não era objeto de especulação. Deus seria objeto de adoração. O versículo 17 diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Como estava o coração de Asaf? Versículo 3: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Tem muito crente com inveja de ímpio. Tem muito servo de Deus com inveja de gente rica. Tem muita serva do Senhor olhando para suas vizinhas, cobiçando e desejando o fogão dela, a geladeira dela, a casa dela, o carro dela. O que isso é um absurdo. Por que é um absurdo para um servo de Deus e uma serva do Senhor? Simplesmente porque o nosso contentamento está em servir ao Senhor e saber que os cuidados providenciais de Deus para a nossa vida, seja ela a nossa saúde, seja a nossa vida financeira ou nosso bem-estar, estão sendo suficientes porque o nosso Pai Cuidador nos ama de tal maneira que cuida de nós. Asaf se deu conta que Deus não poderia ser objeto de especulação. O que essa teologia da prosperidade carnal, demoníaca, maligna faz é criar um Deus de especulação, onde as pessoas vão a ele apenas para especular bens, prosperidade e tudo quanto é sorte de coisas, mas não amá-lo na sua integridade. Tudo desmorona quando Asaf se dá conta sobre a sua razão de viver. Asaf se dá conta de que, no versículo 17, quando ele entra no santuário de Deus, ele cai em si. E ele começa a perceber que os significados da sua vida são mais gloriosos do que as coisas, ou do que os presentes, ou do que as prosperidades das pessoas. Então, o que nós deveríamos fazer como foco da nossa vida? Deveria ser buscar significados relevantes para nós vivermos e não simplesmente corrermos atrás de coisas fúteis. Do versículo 21 ao versículo 26, ele passa por um fulgor da glória de Deus. Ele passa por um momento de êxtase com Deus, porque ele entra no santuário de Deus e ele começa a ter noção do que Deus é e de quem ele é. Queira Deus, todos nós tivéssemos caísse a nossa ficha e nós percebêssemos quem é Deus, um Deus santo, um Pai de amor que cuida daqueles a quem é que ele ama. A crise foi tão profunda na vida de Asaf, do versículo 21 ao versículo 26, você vai perceber isso, que o paraíso perdeu sentido. O céu perdeu significado na vida de Asaf. Por quê? Porque ele passa a ter inveja e ressentimento das pessoas não crentes que estão prosperando bem ao seu lado, do ladinho dele. Quem sabe você é uma daquelas pessoas que trabalha com alguém que não serve a Deus, que tem uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus. No entanto, essa pessoa prospera e você fica abismado com a prosperidade dela. E você, no entanto, está passando algumas situações
Eu te afirmo uma coisa: confie em Deus, entregue sua vida a Ele e não tema coisa alguma, porque Ele cuida de você em nome de Jesus. Não permita que os significados da palavra de Deus no seu coração, assim como foi com Asaf, o paraíso, o céu, percam o sentido. Abandone a inveja, abandone o ressentimento, abandone o rancor, abandone a autocompaixão, abandone o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua avareza, as suas presunções pessoais, em nome de Jesus. O versículo 21 e 22 vai falar aqui sobre o profundo arrependimento de Asaf. Veja o que diz o texto: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então Asaf, ele passa por um momento extraordinário de arrependimento. A mudança veio simplesmente porque ele se colocou na presença de Deus. E o Espírito Santo iluminou a sua mente, iluminou o seu coração. E ele se deu conta de que os maiores significados da sua vida, o que iria lhe trazer felicidade, paz interior, satisfação, não eram os bens, não era a prosperidade financeira ou a prosperidade de forma alguma, mas era a presença de Deus no seu interior e no seu coração. Escute, querido ouvinte, querida ouvinte, se você estiver longe de Deus, nada terá significado na sua vida e na minha. Se você estiver distante dele, todas as outras coisas se tornarão vazias, medíocres e não trarão satisfação permanente. Toda mudança vem na vida de Asaf quando ele se coloca na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu queria dar um conselho para você. Se você anda muito acorrentado ou escravizado por esta coisa de possuir bens, de adquirir riquezas, de ter muita prosperidade, e eu não quero dizer que Deus não abençoe e não dê prosperidade. Deus dá, Deus é Deus de amor, Deus faz prosperar os seus servos e servas, Deus ama aqueles a quem Ele serve. Só que a vida do servo de Deus e da serva do Senhor não pode girar em torno disso. A vida da serva de Deus e do servo do Senhor deve girar em torno de perseguir o caráter de Jesus, andar em santidade e ser seu servo. A sua vida, Deus cuidará dela. Então, se você quer ter paz interior e alcançar a verdadeira felicidade, estar pleno na presença do Senhor, entre no santuário de Deus. Permita que o Espírito Santo habite plenamente em seu coração. Não peque, se distancie do pecado ou das coisas que entristecem o Espírito Santo. Permita que Deus seja o que vai provocar alegria, contentamento interior no seu coração. Não busque plena satisfação neste mundo, porque a Bíblia diz para mim e para você que ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. As pessoas que servem aos valores deste mundo, aos conceitos deste mundo, se associam aos conceitos deste mundo, portanto jazem no maligno. Pessoas que em seu coração, no seu interior, cultivam a ganância, cultivam a avareza, cultivam o possuir coisas, já estão sendo possuídos por elas. Tu sejas servo do Senhor, tu sejas uma serva de Deus, que se Deus abençoar, amém, adquira os seus bens com honestidade, sendo fiel dizimista, andando em santidade, não há pecado nenhum nisso, mas permita que Deus te dê isso sem que você sofra por causa disso, que apenas você tenha um sentimento de gratidão a Deus com a sua vida, do jeito que ela é e do jeito que ela está. Seja grato, seja agradecido ao Senhor. Nunca entre em contenda com Deus, para que você provoque em seu coração insatisfação ou murmuração. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que você entre no santuário de Deus e o Espírito Santo te deixe
pleno, cheio de contentamento interior, de paz interior, e você será a pessoa mais feliz do mundo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente.